Oi, turma. Sou o Fred Gelli, CEO da Tátil, e essa é a 5ª temporada do Asterisco, nossa plataforma de conteúdo e curadoria. Nessa temporada, iremos falar sobre origem e originalidade, em podcasts e vídeos com muita reflexão e boas conversas, celebrando os 35 anos da Tátil e os 5 anos do Asterisco. Vamos nessa? A gente está inaugurando hoje a 5ª temporada do Asterisco, a nossa plataforma de conteúdo da Tátil. A gente começou lá na pandemia com um desejo de abrir espaço para a gente fazer reflexões sobre o momento que a gente estava vivendo, um pouco sobre a nossa atuação no mundo, trazendo convidados, pessoas ilustres de todas as áreas. E num dado momento, a gente fez uma bifurcação, a gente criou 2 verticais. A gente tinha as entrevistas que eu conduzi durante um bom tempo, as primeiras 3 temporadas conduzindo entrevistas com pessoas legais, tipo Marcelo Gleiser, Sérgio Besserman, uma turma muito legal. E uma outra vertical conduzida pelo Ricardo Bezerra, Ricardinho, vulgo Ricardinho, todo mundo só conhece ele como Ricardinho, que abriu espaço para um tipo de leitura e interpretação, onde ele escrevia uma linha de raciocínio e ilustrava isso lindamente, usando o Keynote, basicamente, né, Ricardinho? E aí a gente resolveu, nessa 5ª temporada, quando a Tati faz 35 anos, a gente resolveu primeiro que a gente ia criar o primeiro episódio em cima do que a gente fez lá na primeira temporada, que foi um episódio onde a gente se juntou, ou seja, eu entrevistando o Ricardinho, e a gente vai ter nessa temporada, na 5ª temporada, a gente escolheu uma dualidade entre 2 palavras que traduzem de uma certa forma o coração do que a gente vem construindo na Tátil nesses 35 anos, que é a dualidade entre a palavra original, de origem, e a palavra originalidade, que tem a ver com inovação, que tem a ver com frescor, que tem a ver com trazer o novo para a roda, né? A gente entendeu que essas 2 palavras estão conectadas na própria origem, né? Quando você escreve originalidade, você tem a palavra origem já dentro da palavra originalidade, e a gente acredita profundamente que a estratégia mais potente, mais poderosa, mais verdadeira e mais sustentável para você estar colocando ideias originais no mundo, ideias novas, frescas, é se mantendo conectado à sua origem. É se mantendo conectado com a razão de existir. Seja você como um indivíduo, porque isso vale para o indivíduo, seja você como uma marca, como a gente, aqui no caso, falando da Tátil, mas ao mesmo tempo 2 indivíduos, o Fred e o Ricardinho, que trabalham juntos há quanto tempo, cara? 18? 18. Ixi, Maria, é muito tempo. Então, assim, é essa a ideia. A gente vai falar sobre origem e originalidade, celebrando, né, inaugurando aqui uma celebração esse ano de 2024 dos 35 anos da Tátil. Comecei lá em 89 com o Gustavo e com a Paty. E vamos falando aqui de um jeito livre, porque a gente resolveu não planejar nada. A gente resolveu usar muito do que nos torna humanos, que é a intuição, que é o improviso, que é o que a inteligência artificial não consegue fazer. Então a gente está completamente freestyle aqui, sem roteiro. A gente acreditou que isso ia ser bom. Então é isso, fala aí um pouquinho, Ricardinho, tô falando demais. É isso, obrigado, Fred. Bom, obrigado a todo mundo que está disposto a nos ouvir hoje aqui. A gente está aqui trabalhando, mas se divertindo antes de tudo. Como sempre. Como sempre. Obrigado, Felipe, por abrir esse espaço aqui pra gente. A gente está aqui num estúdio muito gostoso. Vocês não estão vendo exatamente o estúdio, mas queria que vocês sentissem a energia boa que a gente está capturando aqui. Felipe Habib, o estúdio do Felipe Habib, que tem feito com a gente aqui os artigos da Fast Company. A gente tem trocado muita ideia legal aqui, poeta... prepara pessoas para performarem peças em musicais. Então tem música, tem um teclado aqui que vocês não estão vendo, tem um violão. Então a gente vai fazer o que dá na telha aqui nesse episódio. Boa. Então é isso. Assim, eu acho que essa questão do tempo, eu acho que é um conceito interessante que atravessa essa dicotomia aparente que existe na palavra originalidade na origem, que é tempo, né? Tempo tem a ver com a história da Tátil, que esse ano completa 35, tem a ver com 5 anos que são do asterisco dentro desses 35 da Tátil. Sim. Tem um simbolismo aí ligado a tempo nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Depois de um tempo também distantes, assim como o Fred falou, a gente bifurcou as iniciativas de conteúdo do asterisco, que nasceram no início da pandemia, e hoje a gente está se encontrando presencialmente, né? A gente fez um conteúdo muito interessante no início, convido vocês a procurarem lá nos nossos arquivos. A primeira troca que nós fizemos justamente foi em freestyle, foi quase um repente aqui assíncrono, né? A gente provocando um ao outro com vídeos e conceitos.
e cada um respondia com um outro conceito e virou uma loucura muito interessante, assim, muito original. E estamos aqui de novo, só que dessa vez ao vivo, aqui juntos, para falar desse conceito com vocês. Vou começar puxando aqui um pouco da minha concepção sobre o que é originalidade e origem. O Fred fez aqui uma introdução, que de novo tem a ver com o tempo, né? A gente fala muito na Tátil, nesses anos todos, trabalhando com marcas e ativando o lugar de potência das pessoas e das marcas para produzir os projetos que a gente faz. E a gente está sempre falando, no fundo, de evolução, né? A gente evoluiu em 35 anos. O Fred não é mais aquele menino, eu também já tenho a minha história aqui na Tátil. Não sou, mas sou. De um lado, sim, e do outro também. Origem e originalidade, pô. Boa, Fred. Então, acho que a questão do tempo, né? É aniversário da Tátil, 35, aniversário do Asterisco, e a gente está falando de evolução. Então, para mim, esse conceito veio no momento que a Tátil está apresentando para o mundo aí alguns movimentos importantes, estratégicos, e que apontam para o futuro, né? Que apontam para a sucessão, apontam para a perpetuidade, né? Para a Tátil se tornar a marca para sempre, como a gente ambiciona que ela seja. Então, naquele momento ali que a gente estava discutindo o futuro da Tátil, falando que um dos atributos que nos diferencia, que diferencia a marca e o negócio, é a busca pela originalidade como um fim, né? Originalidade num lugar da criatividade, da inovação, de buscar fazer o que ainda não foi feito. Então tem essa tensão, esse pulso que está sempre nas nossas conversas, não só da marca, mas também do negócio. E aí me ocorreu na conversa que nós tivemos nesse ano, no ano passado, na verdade, foi a origem, né? Porque a gente só é original, a gente só busca originalidade porque isso faz parte do nosso DNA. A gente nasceu com um bichinho lá na nossa estrutura que faz com que a gente queira isso que a gente quer. Então, a originalidade como um fim, como um lugar da criatividade, da inovação, ela só é possível se você acessa a tua origem, se você acessa a tua história. Por que a gente foi para o mundo? Por que o Fred se dispôs lá a fundar a Tátil? Quais foram as motivações originais dele? E o que ele convidou que as pessoas que embarcaram nesse barco aí, nesse veleiro, ao longo desses anos, colocassem também na história. Então, para mim, essa tensão de buscar sempre a inovação, o ineditismo, ela é fruto de uma busca original pela inovação, pela novidade. E a gente só consegue ser original na medida que a gente é quem a gente é, né? Então, você não consegue ser original sendo outra pessoa. Então, acho que tem uma tensão aqui que se aplica às pessoas, se aplica ao universo coletivo das marcas. Então, é por aí que a gente vai tocar essa conversa aqui hoje, na minha visão. Legal. Não, e isso parece uma coisa óbvia, né? Dizer que você só consegue ser original se você estiver conectado com a sua origem, mas no fundo tá longe de ser óbvio, né? Porque a gente vive num mundo em que, ainda mais nesse mundo que a gente, né, hoje habita, meio digital, pensando em Instagrams da vida e tal, que você está sempre olhando referências e inspirações da vida dos outros e tentando, né, muita gente tentando parecer ser, o pior do que isso, né, tentando fazer com que a sua vida avance na direção da vida do outro, né, de uma referência, de uma inspiração. Então ele se afasta da própria origem para tentar ser uma coisa que ele não é. Então parece óbvio, mas não é. Está longe de ser, né? Eu costumo dizer que na savana, se a zebra ficar olhando com inveja para a girafa que está lá com aquele pescoço comprido, comendo as folhas mais tenras da copa das árvores, e ficar tentando fazer o pescoço dela, zebra, crescer, essa é uma luta inglória que ela já perdeu. Então, a zebra tem que ser a melhor zebra que ela puder ser. Ela só vai ser original, ela só vai fazer coisas realmente novas, né? Se ela estiver se conectando a cada dia mais com a sua própria origem. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente faz terapia para se autoconhecer, porque só quando a gente se autoconhece com profundidade, a gente consegue gerar impacto no mundo, nas nossas vidas, nas pessoas que estão em volta da gente, de uma maneira sustentável, de uma maneira que pare de pé. Eu não estou tentando parecer ser uma coisa que eu não sou. E esse raciocínio vale para uma marca também, né? A gente costuma dizer que um trabalho de brand é colocar marcas no divã, que tem a ver com elas se conhecerem profundamente, eventualmente ressignificarem as suas origens, porque isso é um desafio constante, né? Quando a gente fala que originalidade tem conexão com a origem, não significa um tipo de atitude vintage, não é essa a ideia, né? Ou seja, eu não estou simplesmente trazendo a minha origem para os dias de hoje e acreditando que isso vai garantir originalidade. Eu ressignifico a minha origem a partir das demandas do mundo, sejam, né, demandas para mim como indivíduo ou, eventualmente, para uma marca. Então, eu acho que o que falta é as pessoas terem a confiança de que nas suas origens existe o potencial para que elas sejam originais enquanto marcas ou pessoas. E é isso que a gente tenta ativar nos nossos clientes,
E eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala que na Tátil, parte do nosso propósito, né, o nosso propósito é metabolizar ideias, impulsionar pessoas e transformar o mundo. O impulsionar pessoas tem a ver com fazê-las acreditar que o que elas têm na sua origem é o que elas têm de melhor para aportar na jornada que a gente está percorrendo juntos, né? Assim. Questão das tensões, né, que norteiam esse mundo maluco, porque foi curioso, né? É curioso pensar que a gente começou isso no início de uma pandemia, né? Era um mundo novo para todo mundo e de alguma maneira ele continua novo, né? A gente continua vendo questões surgindo com uma velocidade exponencial. E eu acho que, pegando esse frame de tempo, que eu acho que é um atravessamento desse conceito de originalidade pela origem, quando você pensa em futuro, você tem um excesso de futuro, uma ansiedade, uma tentativa muito louca, muito frenética de descobrir o que virá, né? Quais são as novas tecnologias, as novas tensões, os novos movimentos. Eu acho que isso cria um grau de ansiedade no mundo, assim, não só nas pessoas, mas também no mundo corporativo, no mundo das marcas, que é um pouco perigoso, né? Ao meu ver. Assim. A gente fica nessa loucura de tentar prever futuro. E, por outro lado, existe uma outra tensão, outro problema, que é o excesso de passado, que cria depressão. É o ultraconservadorismo que tem levado o mundo para essas tensões geopolíticas loucas que a gente tem visto também, que é o medo de mudar, né? É uma ideia errada que existe alguma coisa no passado que era uma solução para o nosso tempo. E não, também não funciona dessa maneira. Então, entre essa tensão de futuro e passado, ainda destaca uma outra, que é uma tensão de presente, que é um imediatismo, as soluções táticas se sucedendo, como se nunca tivesse tempo ou até dinheiro para fazer uma coisa de médio e longo prazo. Você está sempre endereçando uma questão emergencial, você está sempre, eu costumo dizer que é lavar louça, né? Está sempre lavando louça, nunca termina. Isso compromete o verdadeiro impacto das ideias, porque as ideias mais poderosas precisam de algum tempo para amadurecer. Se você está sempre pensando no resultado do trimestre, você não faz movimentos que são mais profundos e mais estratégicos, né? Total. Então, entre essas tensões de um futuro excessivo, né, muitas vezes distópico e muitas vezes que é uma grande intenção, né, uma grande projeção boa ou ruim, e um passado que nos ancora, tem um presente também que gera essas trocas, muas vezes sem propósito nenhum. Né? Você sabe o que está fazendo, você não sabe nem por quê ou como direito você está fazendo. Pegando um pouco do Golden Circle do Simon Sinek. E aí eu tenho, dentro da nossa proposta aqui de originalidade pela origem, talvez algumas respostas, algumas doses de remédios que endereçam. Eu acho que quando você pensa no futuro, para a gente, até pegando a gênese da nossa ideia, que foi uma projeção, um futuro utópico, um futuro que nos move. Desejável. Que nos cria desejo, né? Pegando um pouco a estrutura lá do humano, da antroposofia, né? O pensar, o sentir e o querer. Eu até acho que o querer deveria vir um pouco na frente do que o pensar e o sentir, porque a gente deseja as coisas. Com certeza. Somos incompletos, né? Por natureza. A gente está sempre buscando uma coisa que parece nos completar e isso nos move para frente. Então, acho que é esse recorte de futuro que a gente deveria colocar, sabe? Como humanos, o que a gente quer? O que a gente deseja? O que é bom? Né? O que nos faz levantar todo dia? Eu acho que é por aí que a gente devia encaminhar a nossa lente de futuro e menos tentar imaginá-lo como ele fosse uma consequência natural das coisas, porque ele é uma projeção, tem que ser uma boa projeção a partir do que a gente deseja. Por outro lado, quando você olha para o passado, né? É o passado, é o repertório que você acumulou na mochila ao longo da tua história, a tua ancestralidade, as tuas raízes, né, a tua semente original que te permite ter os elementos, os componentes, né, materiais e subjetivos para você buscar esse futuro. Você não alcança um futuro desejável sem você entender o que você leva na mochila, né, o que você tem de repertório. E esse repertório é a tua história, né? São os teus antepassados. Quando eu comecei o Design Feeling, até a convite do Fred aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi botar meu sobrenome na frente, né? Bezerra Ricardo. Da onde veio o Bezerra? Qual é a etimologia do meu nome? Né? Quem são as pessoas que me antecederam? O que elas fizeram para eu chegar até aqui? Milhares de pessoas. Muitas chegaram antes. Então, acho que é esse passado que interessa, assim, do autoconhecimento, não só da sua própria história, entender que você faz parte de um fluxo maior do que você mesmo. A gente é resultado do acúmulo de muitas histórias, de muitas pessoas, né? E é uma sorte incrível, né? Isso tudo ter combinado na gente. Somos muito sortudos. Estou ouvindo vocês falarem e falo assim, cara, já está ótimo, já estão falando tudo, né? Por outro lado, eu tenho vontade de trazer aqui um trecho do Hesse, que eu já li pro Fred. É um livro do Hermann Hesse que fala A Magia de Cada Começo, é o título dele. E, né, acho que o título já é auto-explicativo, né? O primeiro texto dele, não vou ler inteiro, mas vou ler umas frases, diz assim: cada ser humano não é apenas ele mesmo. É também o ponto único, todo especial, sempre importante e singular,
onde os fenômenos do mundo se cruzam uma única vez e, dessa forma, nunca mais. Por isso, a história de cada ser humano é importante, eterna, divina. Por isso, cada ser humano, enquanto viver e cumprir a vontade da natureza, é maravilhoso e digno de todo cuidado. Em cada um, o espírito se tornou forma, em cada um, a criatura sofre, em cada um salvador é crucificado. A vida de cada pessoa é um caminho para si mesmo, a tentativa de um caminho, a insinuação de uma trilha. Nenhum ser humano jamais foi inteiramente si mesmo, mas cada um de nós luta para tornar-se si mesmo. É muito bom, cara. Essa coisa da poesia, a gente até tem falado bastante disso, né? Assim, para mim, até nesse último artigo que eu escrevi, que vai sair em breve, eu falo disso, assim, né? Primeiro insight que eu tive essas últimas 2 semanas lá depois do Web Summit foi exatamente isso, né? A força da poesia como síntese de visões, sabe? Assim, o tamanho do atalho que pode representar, assim, 5 palavras organizadas de uma forma mágica, sabe? Assim, vale mais do que muita racionalidade, Total. do que muitas e muitas e muitas páginas de... A força da arte, a força da poética, né? Assim, então, o Felipe tem trazido isso para as nossas conversas e é meio que uma novidade. Eu conheço muito pouco poesia, sabe? Mas para mim está sendo, assim, reveladora a possibilidade de explorar as poesias como parte das minhas interações com os assuntos, com as questões, sabe? Assim, é quase como se você pudesse abrir ali um lugar menos estruturado, mas de alguma maneira mais inspirador, assim, sabe? Atalhos com as verdades, né? Com verdades que entram menos pela cabeça e mais pelo coração, né? Também tem um puta valor isso. Mas enfim, eu fiquei com vontade também agora aqui de falar um pouquinho da origem da Tátil, sabe? Porque a gente está falando disso e eu posso falar porque a minha vida inteira, né, se mistura com a história da Tátil. Eu nunca tive nenhum outro trabalho, eu nunca, sei lá, literalmente tive nenhuma outra experiência, eu nunca nem fiz um estágio em lugar nenhum, eu ficava até preocupado no início da Tátil, porque, cara, isso vai dar errado, né? Eu comecei a Tátil com, sei lá, 18 anos de idade, de verdade, assim, né? Na faculdade, depois de ter entrado na engenharia para fazer engenharia naval, queria desenhar veleiros, Ricardinho queria ser piloto de caça. Olha só. Olha que doideira isso, né? Eu queria desenhar veleiros, aí eu vi que a engenharia não ia me levar para esse lugar, não deu para encarar as matemáticas e as físicas da engenharia, fui para o design. E aí a Tátil nasce de primeiro uma curiosidade com uma porta que se abriu gigante que tem a ver com a história da biônica, da biomimética, que continua nas nossas vidas até hoje, na minha especialmente, mais do que tudo, assim, não... A cada dia que passa eu tenho mais vontade de dedicar o meu tempo a olhar para a natureza e aprender sobre tudo, né? A gente usa na Tátil boa parte desse aprendizado e eu comecei a usar isso lá atrás, em 1987, fazendo o meu projeto de graduação em design de produto, onde eu queria desenhar embalagens mais inteligentes, e aí fui olhar para as cascas dos frutos como inspiração, né? Casca da banana, como, sei lá, a interação mais friendly que dava para imaginar, a tangerina desenhada para ser compartilhada, sei lá, a barriga da mulher sofisticadíssima, protege, nutre, expulsa, isso me encantou. Então, a Tátil nasce primeiro dessa motivação original, falei, cara, tem uma avenida aqui de aprendizados e de possibilidades de inspiração que transcendiu o próprio curso de design, só tinha uma matéria, que era a biônica, dada na época pelo Roberto Feischleisser, e eu acabei substituindo o Roberto quando o Roberto se aposentou na PUC, e a Ana Branco, né, que é a minha guru da vida toda, que pegou essa minha curiosidade e alimentou. E alimentou com ecodesign, alimentou com a história do design social, alimentou com as bases e os princípios do design thinking, que ainda não existia como metodologia, e a Tátil emerge, né, brota dessa mistura de fontes de inspiração num campus. A PUC é um campus muito inspirador, com bambuzais. Eu lembro que eu sabia subir nos bambus, eu ia até a copa dos bambuzais e ficava lá com as pernas num bambu, com as mãos em outro bambu. Era uma pira, assim. Para mim foi uma experiência inacreditável a PUC como aluno, e depois eu pude ficar lá 20 anos como professor. E aí a Tátil surge naturalmente dessa ideia de, no primeiro momento, de fazer embalagens. E na minha casa da minha mãe, na época, eu morava com a minha mãe, tinha uma bobina de papelão, porque a gente ia fazer tava embrulhando umas coisas que minha mãe estava mandando para uma amiga, e aí com aquele papelão eu tinha que
pensar numa pasta para uns projetos que eu ia apresentar na faculdade, umas pranchas grandes, e essa pasta acabou ficando mais legal do que as pranchas, e eu senti que tinha uma oportunidade interessante ali, e aí nasce a Tátil. Nasce a Tátil dessa coisa de pensar em embalagens simples, sem cola, toda estruturada a partir de princípios e premissas da simplicidade que eu via nas inspirações que vinham da natureza, num lugar sempre lúdico, a ideia de tudo tinha uma certa cara de brinquedo, sabe? Tudo tinha uma certa ambição de provocar, de encantar. A gente fez as canetinhas de papel, os estojinhos, as pastas, e a gente fazia isso tudo no tapete da casa da minha mãe. Me lembro que eu achava que a faca ólfalo não cortava o tapete, depois quando a gente olhava de lado, assim, o tapete estava parecendo uma cebola toda cortada. Mas nasce daí, né? Nasce desse lugar, e o nome Tátil vem do incômodo que eu fiquei quando eu descobri que eu estava fazendo um curso de comunicação visual, né? E aí eu pensei, mas por que só visual? Por que não pode ser multissensorial, né? Então o Tátil vem dessa intenção de ampliar o espectro sensorial do que eu estava querendo fazer naquele momento, sabe? Então, nasce daí e avança nessa coisa de ter que criar e produzir, porque a gente começa a oferecer essas embalagens diferentes para agências de propaganda que tinham clientes que queriam fazer lançamentos de produtos e tal, precisavam de embalagens especiais. A gente se aproximou do Partido Verde na época, começou uma coisa de ecodesign muito antes do próprio conceito de sustentabilidade ter sido cunhado, que foi em 92, então a gente estava lá em 87, 88, falando desses conceitos, dentro da barraca da Ana Branco, e assim a coisa começou a crescer, e o Gustavo e a Paty entraram em 89, e a gente começa formalmente uma empresa que está hoje fazendo 35 anos, né? Esse ano fazendo 35 anos. Sempre com essa obsessão pela originalidade, assim. Tinha uma coisa muito forte de meio que não era uma intenção, um alvo, desenhar coisas que fossem originais. Naturalmente rolou assim, sabe? Pegar papelão ondulado que as pessoas só usavam para embalar coisas e fazer uma linha de pastas e mochilas e bolsas, foi meio que era um material que estava disponível, e isso virou uma coisa que ficou interessante. E aí a gente, ao invés de pensar em colar, porque não era um material legal, papelão ondulado especialmente, que eu tenho um carinho, hoje eu até vim vestido de craft, assim, papel craft tem a ver com a nossa origem de uma forma muito profunda. E eu sinto que a gente conseguiu percorrer essa trajetória de 35 anos, de uma certa forma, sempre conectados com essa origem, assim, né? Sei lá, uns 5 anos atrás, a Adélia Borges, que é uma amiga querida, que foi, enfim, editora de uma revista importante de design, que era Design Interiores, ela teve na Tátil, ela acompanha a gente desde o início, e ela falou, cara, eu continuo sentindo aqui a mesma energia que eu sentia naquela casinha lá na rua Sinimbu, em São Cristóvão, onde a Tátil começou, onde a gente criava coisas e produzíamos essas coisas, porque não existiam indústrias que produzissem aquelas coisas malucas que a gente inventava, os produtos, os objetos de materiais reciclados, as embalagens. Então, de alguma forma, ela, sei lá, 30 anos depois, porque já tem uns 5 anos que ela esteve lá nessa visita, ela enxergou exatamente uma conexão com a nossa origem, sabe? E a gente preza muito isso, né? A gente preza, valoriza e continua se sentindo energizados por essa origem, né? E você já está lá há 18 anos, né, cara? Qual é a leitura que você tinha da Tátil antes de entrar na Tátil? Pois é, tô te ouvindo, assim, veio um monte de imagem na cabeça, naturalmente, assim, tentando visualizar tudo que você descreveu, que é muito forte. Engraçado, lembrei talvez a primeira conexão que eu tenho a memória minha com a Tátil antes de entrar na Tátil, que foi num outro escritório que eu trabalhava, que chegou uma peça feita da Tátil de PP, e eu lembro que eu olhei a engenhosidade da faca, do encaixe, da arte, do texto aplicado, a escala do texto, a posição que ele ocupava na peça, e me fez sentido. Eu falei, nossa, eu poderia ter feito isso. Eu gostaria de ter feito isso. Tem uma sofisticação, tem uma inteligência, tem um minimalismo, tem um cuidado que me apegou. Assim, foi uma passagem muito rápida, mas eu lembro que aquele momento, aquele contato com aquela peça, eu me reconhecia na Tátil. Eu lembro que naquele mesmo ano teve a inauguração do escritório de São Conrado. Nossa, foi uma badalação, foi um... Em 2002, dia 13 de dezembro, foi uma sexta-feira 13 de dezembro de 2002. Em 22 anos a gente inaugurou o escritório de São Conrado. E nessa ocasião, algumas pessoas do escritório onde eu trabalhava foram convidadas, participaram, e eu lembro que eu não fui, queria ter ido, e eu soube depois que foi uma
puta festa, legal. Tinha 800 pessoas no escritório. Então, num período curto de tempo, eu tive contato tátil com uma peça tátil, com a qual ali naquele contato rápido eu me identifiquei e soube da festa e fiquei interessado em saber mais do escritório. E a minha história, minha entrada oficial na Tátil, né, foi cobrindo as férias de uma pessoa, né? Eu fui lá cobrir as férias da Paty Lobo. Paty Lobo. Tinha isso na época, assim, né, no volume muito grande, a gente fazia essa engenharia de operação para cobrir as pessoas que saíam de férias. Eu entrei para cobrir umas férias e nunca mais saí. Não lembrava Na verdade, eu saí, fui ali, voltei e agora já são 18 anos. E é legal tudo que você está falando, que é tudo muito particular, o endereço, a tua vivência ali na PUC. E até me cruza um pouco com a questão da presença, né? Porque na tensão do futuro e do passado existe o presente, que é a única coisa que a gente tem de verdade. Então, talvez a originalidade da Tátil, como resultado, tenha sido as vivências muito particulares que você teve no início ali na PUC, com aquelas pessoas, com aqueles materiais que passaram pela tua mão, assim. Então, acho que a gente está presente o tempo inteiro, juntando as pistas, né? Reconhecendo os estímulos que a gente recebe, fazem que a gente complete, que essa história se complete, que as coisas com o tempo façam sentido. E pelo menos, assim, o paralelo que eu vejo, Fred, na tua narrativa assim, de vivência com o espaço da PUC, que depois fez com que você tivesse o estímulo da Tátil, você fala, e eu estou muito alinhado contigo, a questão da criatividade, assim, porque a criatividade é sobre você... Das várias definições que tem, uma que eu gosto muito é você ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou, assim. E tem muito a ver com recurso, às vezes com a limitação de recurso. Super. Então, eu acho que... Adoro. Ter que resolver com as coisas que estão em volta. Pois é. Então, a gente estava aqui até, pra vocês saberem, antes da gravação, tentando fazer a setagem aqui do estúdio, porque você tem ali uma capacidade, um desejo por improvisar, por manusear, por mexer nas coisas, nos espaços. Então, essa tua vivência lá com o bambuzal da PUC me fez lembrar a minha infância, porque na conversa que a gente teve no início do Asterisco, a gente falou que o início, né, a gente se descobre designer, depois que a gente vai saber que o nome é esse, na criatividade que a criança manifesta desde sempre. Quando você fala que a linguagem da Tátil no início tinha a dimensão lúdica, que é a dimensão do infantil, a dimensão do estilo, continua. Em doses diferentes, para aplicações diferentes, continua. Eu me vi também na tua fala na minha infância, assim, usando com os recursos que eu tinha e produzindo os meus brinquedos. Né? Na primeira produção do Design Feeling, lá eu mostro um cobogó que tinha na minha casa, que eu ficava olhando para aquele padrão muito curioso. E tem ali um módulo que é uma casa dentro da casa, né? Que se você recorta um quadrante do cobogó, é uma casinha, assim. Aquilo era muito desafiador para minha leitura, assim, quando criança. E dos tijolos, né? Porque eu brinco que eu sou carioca da casca do ovo, eu não sou da gema. Eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro, uma zona mais rural. Tem sempre uma obra para ser feita em casa, então tijolo era uma coisa que era um insumo. Você tinha um papelão, no início eu tinha tijolos. Eu fazia naves espaciais com tijolo. Eu já tentei descrever isso em outras conversas, eu acho que as pessoas não conseguem imaginar como um pedaço de tijolo talvez vire uma nave. Então, essa possibilidade de jogar com um pedaço de uma coisa para transformá-la em outra, né, é o estímulo criativo que surge na infância e que a gente, eu acho que como designers, como criativos profissionais, a gente sabe com o tempo ir regando e alimentando e manifestando isso através do nosso ofício. Então, para mim, você descreveu uma grande experiência de talvez uma criança adulta conhecendo os espaços, interagindo com os estímulos, e isso virou a Tátil, que até hoje esse parque, né, esse lugar gostoso que as pessoas se sentem livres de experimentar, manusear. Mas, cara, é uma coisa até que não tem muito a ver com a nossa conversa aqui, mas que eu fiquei aqui com vontade de falar, é que se tem uma coisa importante para a gente ter originalidade, se a gente quiser imaginar futuros desejáveis, um futuro original, um futuro positivo, é garantir que a gente tenha a capacidade de imaginá-los e que a gente tenha a capacidade de intencioná-los. E tem gerações, que são as novas gerações, que estão muito prejudicadas, né, por uma série de coisas, pelo excesso de telas, né? Até estou escrevendo sobre isso agora. Minha palestra no Web Summit foi sobre isso. E essa criança que brinca num quintal livremente, que pega um pedaço de tijolo e transforma em nave espacial, e eu fazia muito isso também, ela é rara, ela tá meio que em extinção, né? De uma certa forma, as crianças que começam lá com 2 anos de idade ficam, em média, 3 horas por dia na frente de telas. As suas capacidades de imaginação, de intuição, de criar a partir do vazio, do não objeto, né? Assim, está sendo cerceada e meio que atrofiada. Então, como é que a gente vai pensar em futuros que são originais, e mais do que nunca eles vão precisar ser originais, novos, frescos, disruptivos, se quem vai ter que imaginá-los está sendo comprometida na origem?
sabe? Então, acho que tem aí um drama para a gente endereçar e pais, né, que nos escutam aqui. Eu sei que vocês estão todos, não só de crianças, mas de jovens e de adolescentes, com dilemas diários, né, para conseguirem afastarem um pouco as suas proles das telas, porque isso é fundamental. Mas essa acho que é uma luta que vale a pena. Vale investir, vale buscar suporte, sei lá. Total. Enfim, compartilhar experiências e tal. Mas enfim, isso foi só uma parte aqui. Mas eu queria voltar numa coisa da origem da Tati, que é fundamental, que eu acho que a gente não estaria hoje aqui, né, 35 anos depois daquele dia em julho de 1989, quando a gente oficializou a Tati como empresa, porque ela já existia uns 2 anos antes, com o primeiro sócio que eu tive, que foi o Fausto Arcos, meu amigo querido, irmão até hoje, equatoriano, meu contemporâneo de faculdade. A gente fez projetos juntos, inclusive esse projeto das embalagens naturônicas, como a gente chamava, que deu origem à Tati. A gente ficou juntos 2 anos, depois ele virou diplomata e equatoriano, voltou para o Equador. E aí entrou o Gustavo e a Paty, que são os meus sócios originais, né? A Paty, minha namorada desde os 15 anos de idade. Ficamos casados por 30 anos, né? Mãe das minhas filhas, Alice e Gabi. Gustavo, meu irmão, querido do coração. E a gente ficou 35 anos como sócios. Eles saíram agora no início do ano passado, num processo de sucessão super legal e interessante para todo mundo. Entraram novos sócios e a gente está num momento muito original da Tati, mas sem essa origem a gente não estaria aqui hoje conversando. Ou seja, eu, Gustavo e Paty formávamos um trio muito complementar, né? A Paty, a pessoa que eu conheço mais eficiente para produzir coisas, para dar materialidade para qualquer coisa, e aí tem a ver com tátil, né? Transformar ideias em realidade, em matéria. Então ela cuidou a vida inteira do planejamento, da produção de tudo que a gente fez. Também designer, mas com esse lugar muito da vida, né? Da materialidade para as coisas. E o Gustavo, que fez o contraponto, que cuidava do negócio em si. Né? Ele foi o CFO da Tati por esses 35 anos, 34 anos, na verdade, e garantiu que as coisas funcionassem, que as contas fossem pagas, que os salários fossem pagos todos os meses, né? Sem exceção. Em 35 anos, isso parece óbvio e desejável, mas não é nada simples. Então, esse tripé foi fundamental para garantir que a gente tivesse capacidade de articulação, de garantirmos uma navegação potente, poderosa e segura para a gente nesse tempo todo, sabe? Então, acho que isso é até uma homenagem a eles, a importância que eles tiveram nisso tudo. E eu sigo aqui, mantendo essa bandeira da originalidade como acho que é a nossa principal motivação, né, de estar buscando alternativas, caminhos, movimentos que possam representar o novo de alguma forma, né? Porque acho que a gente precisa muito disso. Então, eu queria fazer essa parte aqui. Boa, Fred, se você me deixar aqui, eu vou pegar esse gancho, porque é bacana você relembrar do início, da data para as coisas. Sim. Que eu achei interessante quando você traz essa precisão e lembrar das pessoas, né? Porque são os contatos com essas pessoas ao longo do tempo que fazem as coisas serem como são e nós sermos como somos também. Com certeza. E eu acho que a gente, não por acaso, nos últimos anos vem falando do somos a Tátil, né? Somos no plural, porque esse encontro original que aconteceu entre você, Patrícia e Gustavo, se multiplicou, né? Hoje a gente tem essa estrutura celular aí original multiplicada por mais de 100 pessoas no Brasil, fora do Brasil. Então é bacana ver que esse encontro foi frutífero, que nos multiplicamos. Hoje a gente está aqui representando um grupo de muitas pessoas que formam que compartilham dessa mesma ambição que vocês tiveram no início, esse desejo por botar as coisas no mundo e fazer história. Com certeza. Então a gente segue apontando para o futuro, se multiplicando aí a partir desse encontro primeiro que aconteceu. E aí talvez a gente possa falar um pouquinho também do que a gente está mirando, né? Que futuro é esse que a gente está mirando, né? O que a gente acredita que é a nossa... que seguirá sendo a nossa contribuição original, né, para o design brasileiro, sei lá, para esse universo que tem a ver com cultura, que tem a ver também com o futuro, né, porque eu costumo brincar que o futuro para mim é um mega desafio criativo, né, acima de tudo a gente precisa ter ideias, imaginar, intencionar esses possíveis futuros melhores, desejáveis. A gente enxerga que mais do que nunca esse futuro tem a ver com a nossa origem, né, porque foi por isso que a gente escolheu essa dupla de palavras. A gente quer seguir conectados com esse propósito original da Tátil, de acreditar que as ideias fazem a diferença,
os princípios criativos continuam os mesmos, né? A gente tem princípios criativos que foram cunhados em 1989, que continuam valendo, como, por exemplo, trabalhar muito para chegar no muito simples, ou ter a capacidade de ouvir os desejos que os materiais expressivos têm, né? E não contrariá-los, né? Porque senão eles reagem. Então, ler os materiais, né? Pensar em soluções que respeitam os desejos dos materiais, ou a ideia de fechar ciclos, né? A gente fala disso desde 89, né? A ideia de que quando você desenha, coloca um objeto no mundo, você tem responsabilidade por garantir que ele vai voltar para ser matéria-prima, né? A coisa da desinvenção do lixo é um negócio complicadíssimo que a gente persegue. O lugar da própria solução ecossex, como a gente brinca, né? De baixo impacto ambiental e de alto impacto sensorial. Como é que a gente consegue conciliar isso para não ficar nesse lugar que não engaja as pessoas da ecochatice? Mas o nosso futuro tem muito a ver também com essa ideia de que a criatividade brasileira é um produto de exportação, né? A gente acredita que exatamente essas capacidades que a gente vem acumulando, né, nesses 500 anos de história do Brasil, de garantirmos a capacidade de fazer mais com menos, a flexibilidade que a gente tem, a paixão que a gente coloca em tudo que a gente faz, isso é encantador, né? Encantador para o gringo. Eu acho que o mundo precisa de soluções que sejam feitas a partir de menos recursos, né? Acabou o tempo de fazer mais com mais. Eu acho que chegou a hora de fazer mais com menos e a gente sabe fazer isso. O mundo precisa desse encantamento da paixão, do coração, e a gente tem como entregar. Então, parte do nosso futuro tem a ver com ir para o mundo, né? A gente já está indo, sei lá, hoje meio que perto de 40% do nosso negócio é internacional. E é muito legal ver os gringos encantados com essa própria origem, né? A gente teve agora lá o Brian Collins no nosso escritório semana retrasada, lá na festa que a gente fez, e ele ficava assim, cara, vocês fizeram isso aqui há 20 anos atrás? Sério? Aí jogava uma semente pra cima, que tava na minha sala de sementes aladas, e esse universo meio inusitado, talvez, né? E que mistura ali um monte de coisas. Eu acho que tem uma dose de encantamento relevante, sabe? Que a gente acredita que dá para ir pro mundo. Depois uma coisa que eu me dei conta hoje, né, fazendo uma reunião com o Pedro, é de que a gente agora, por exemplo, com as novas parcerias que a gente está fazendo, a nova sociedade, agora, por exemplo, com a Mori, que tem uma capacidade de entrega de uma parte mais de trem de pouso de grandes projetos de design e branding, ou seja, não adianta você ter ideias incríveis e imaginar e articular uma série de premissas e insights criativos e estratégicos se você não conseguir colocar isso no mundo. E aí me dei conta de uma coisa curiosa. Todo esse esforço que a gente está fazendo agora, né, de oferecer design as a service, por exemplo, né, como um trem de pouso para grandes projetos, porque a gente sempre teve essa obsessão, né, uma ideia que não vai para o mundo, ela gera pouco impacto, né? Isso tem a ver com a nossa origem. Eu só me dei conta disso hoje. Quando a gente criava coisas e fabricava essas coisas e produzia 1000 caixas para a coleção do Caetano Veloso, lançando lá a obra completa do Caetano Veloso pela Universal. A gente não estava só tendo uma ideia de como fazer isso, mas a gente estava colocando no mundo. Da mesma maneira, a gente continua acreditando hoje e apostando, investindo nessa direção. Ou seja, de pensar em coisas que sejam originais, incríveis, adequadas, precisas. A palavra adequação, né, sempre muito presente, até porque eu aprendi essa lógica de que o que interessa são as soluções que são, de fato, adequadas, mais do que boas ou ruins. Na natureza não existe isso. Não existe esse juízo de valor. Tem solução precisa, adequada, que é o que a gente persegue. E aí, a gente hoje está desenvolvendo a capacidade, ampliando, a gente sempre teve, mas ampliando a capacidade de garantir a ideia brilhante e tal, precisa estrategicamente, mas que vai para o mundo, ou seja, criando e produzindo, que é o que a gente fazia desde o início, sabe? Então me dei conta que a gente está fechando um ciclo também, mesmo sem ter tido a consciência disso, a gente está se reconectando com a nossa própria origem, né? Então, é isso, que a gente continue sendo um espaço que atrai as pessoas, que possa ajudar as pessoas a evoluírem como indivíduos, como profissionais, como criativos, como pessoas, acima de tudo, né? Que a gente continue sendo esse espaço em que tantos casais se formaram, a quantidade de famílias, cara, que rolaram e continuam rolando na Tati, assim, impressionante, assim, famílias que se formaram, encontros importantes que aconteceram. Então eu sinto que se a gente continuar sendo esse espaço, o resto é consequência, sabe? Não sei, sinto assim. Muito bom. Bom, fica até difícil, que esse resumo aí é potente, mas eu queria fazer só um comentário adicional, porque quando você fala de projetar no futuro a parte da origem e o significado das coisas, né? Eu acho que a grande brincadeira que eu tenho tentado fazer com esse espaço que você abriu aqui do Design Feeling é colocar o asterístico, né, que é o nome, dar nome aqui para esse conteúdo que a gente está gerando,
para entender o significado. E o nome tátil, ele é muito tudo isso que você falou, numa concepção mais sintética, assim, porque é sobre esse encontro. Quando você fala tátil, principalmente para o público que não fala português, você tem que explicar de onde vem a etimologia da palavra. Tactile. E esse tactile, no sentido ampliado, é sobre esse encontro. Esse encontro entre pessoas, encontro da multissensorialidade, encontro entre a ideia e a manifestação dela no mundo, gerando impacto. Então, acho que é um nome muito feliz e um nome muito completo de significados e que vão ganhando novos significados, que vão se expandindo. Até agora a história do digitátil, né? A gente tá... Que é uma coisa que a gente não tinha, né? A gente não tinha assim, uma entrega estruturada no mundo digital e hoje em dia isso é fundamental. Mas a gente entende que para a gente fazer isso de um jeito verdadeiro, a gente tem que ter uma conexão com a nossa origem. Total. A gente só vai ser originais nessa abordagem se a gente tiver conexão com a nossa origem. Então o digitátil nasce desse encontro do mundo digital que foi se esfriando de uma certa maneira, né? Cada vez mais limpo, mais clean e muito funcional. A gente sente que existe esse espaço para a gente injetar sensorialidade, injetar emoção, calor. Então o digitátil vem daí, né? Vem dessa inspiração etimológica aí da palavra. E até o digital, né? Digital vem da própria digital, né? Exatamente, dessa marca. E ainda dentro do meu território aqui do Design Feeling, para fazer a minha contribuição, a poética. Eu, ano passado, escrevi um artigo antes de ir para o DND ser jurado lá de tipografia, que é um assunto que eu nem domino tecnicamente, mas eu uso a tipografia de uma maneira poética, assim, nos projetos, que é o poder das palavras, né? O poder etimológico que cada palavra guarda em si e guarda nesses arranjos poéticos com métricas que nos tocam, assim. Então, quando você fala um pouco desse DNA brasileiro para o mundo, eu lembrei muito de uma definição do Luiz Antônio Simas, né? Que é um cara brilhante, assim, que fala muito da cultura brasileira, incrível e é acessível, assim, inspirador ao mesmo tempo, que ele faz a conexão entre criatividade e diversão, que a palavra diversão vem de divertere, e diverter é ver de outro jeito. Então a gente está se divertir para ver de outro jeito. Ao fazer isso, você está sendo criativo. Então eu acho que tem uma coisa que a gente imprime nas relações que a gente tem através do nosso trabalho, e principalmente um público que não brasileiro reconhece isso na nossa interação, que é essa diversão, essa leveza, essa criatividade que brota simplesmente pelo fato da gente estar num ambiente bacana, gostoso, onde a gente se sente livre para poder experimentar e se divertir. E 2 semanas atrás a gente recebeu uma resposta muito positiva de uma concorrência que a gente participou, né, com uma galera fera assim lá de fora, que eles disseram isso: nossa, a gente percebeu a sensação que vocês se divertiram ao longo do processo, vocês imprimiram isso na fala de vocês. Então, acho que isso é nosso. Tem a ver com a nossa origem. Tem a ver com a nossa origem. Sempre foi assim, né? Exatamente. Então, eu acho que aí, pensando nesse mundo louco que a gente vive, onde você diz aí muito bem que a gente está diante de um grande desafio de criativo, essa criatividade, eu acho que tem que ser fruto de um lugar mais divertido, mais leve, da possibilidade de ver o mundo de outros ângulos, de outras maneiras, que eu acho que é muito nosso, né? Tá muito na nossa cultura, tá muito no nosso DNA. E eu acho que aqui, como designers, e aí também pegando uma outra definição, que foi a primeira que eu fiz no Design Feeling, o termo design vem de designo, né? Vem de desenhar e designar. Então, acho que tem uma capacidade nossa, como designers, no nosso ofício, de definir as coisas, de redefinir as coisas. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, que remonta ao passado da Tátil e Projeto Futuro, é uma grande oportunidade de trazer novas definições, talvez mais divertidas e mais criativas para resolver esses problemas do mundo, que não são poucos. E eu acho que não daria pra gente... Não sei se esse episódio tá ficando muito jabá, né? A gente tá falando da gente mesmo, né? Mas eu acho que... Porque, porra, a gente tá falando da nossa origem, né, cara? A gente não estaria aqui se não fosse essa história toda, né? Parece que é mais do que uma empresa, né? Acho que é uma entidade, né? É diferente, não é uma empresa, assim... claro que é uma empresa, mas, assim... ganhou um caráter. E talvez a outra definição que eu trouxe no meu rascunho aqui, que não era para ser a coisa, mas trazendo para ser a coisa um pouquinho também, que é a razão social versus nomes fantasias e as... talvez as sociedades anônimas, né? Os limitadas. A gente tem uma razão social, por exemplo, que é Borogodó Design. Exato. E a gente tem uma razão social, assim, mesmo antes de se certificar como uma B Corp, que é ser esse lugar que as pessoas querem estar, que elas se sentem parte, é sobre pertencimento, sobre cultura, e é sobre lastro. Então, não sei, eu acho que tem quando você fala, né, na tua última palestra sobre a inteligência coletiva, eu acho que na origem, até pelo fato da Tati não ser de uma pessoa, né, você, logo em seguida que você teve a ideia da Tati, você chamou outras duas, um sócio primeiro, depois outros dois. A gente tem uma dimensão social, da razão social,
que dá propósito para essa marca, para esse negócio, diferente de outras corporações ou de outras sociedades anônimas que têm nomes fantasias, sabe? Eu acho que aqui tem uma coisa com estofo. Mas, cara, tem uma coisa que é muito louco, né? Assim, porque a gente não planejou isso, sabe? Eu acho que essa é a beleza da história, é que se a gente tem um ativo, né, nesses 35 anos, é essa energia que de alguma maneira rola, começou lá na origem, e foi sendo alimentado, obviamente, por muito trabalho, muito esforço e tal, mas tem uma dimensão que é subjetiva. Por mais que a gente pudesse tentar decupá-la, decifrá-la, entendêla, ela sentida, sempre né? ela era sentida. E a gente teve nessa festa que a gente fez agora por conta do Webservice, uma galera que foi ex-Status, né? Uhum. Muitos ex-Status lá, pô, que bom voltar, puta que legal isso aqui. É um negócio que não dá muito pra explicar, sabe? Então, talvez por isso a gente esteja falando tanto aqui. A gente não tá falando só de uma empresa, a gente tá falando de uma comunidade, e né? talvez, Fred, pegando um pouco desse gancho do Felipe também, da gente não ficar muito autorreferente, aqui, trazendo para os nossos clientes, trazendo para o mercado, trazendo para o pensamento ampliado, assim. Eu acho que é isso que as empresas e as pessoas, né, porque a gente está falando de originalidade de origem do ponto de vista do indivíduo e do ponto de vista das corporações, dos grupos de pessoas que se alinham em função de uma ideia de empresa, de marca. Que eles procurem a sua história, né? Eu acho que a gente está aqui colocando a nossa também para explicitar que as nossas vísceras, para que as empresas busquem isso. Onde é que está a sua origem? Porque esse pulso de evolução. Eu costumo dizer que todo briefing é um briefing comercial, é um briefing para vender alguma coisa para alguém, gerar um serviço melhor, mas isso é insuficiente. Eu acho que a gente soube ao longo desses 35 anos encontrar briefings dentro dos briefings. Sempre. Encontrar motivações que não eram transacionais, não eram apenas comerciais. E eu acho que isso aplica a qualquer corporação, porque as pessoas que estão ali, elas não estão apenas pelo briefing comercial, porque isso eu acho que é insuficiente. Isso dá um número, é importante, mas se ele não tiver sustentação filosófica no porquê, né, voltando no propósito, ele não se sustenta. Então acho que a gente está aqui falando um pouco da nossa história de um jeito mais até bem informal, bem verdadeiro, para que a gente provoque as pessoas dentro das empresas que procurem as suas verdades, as suas histórias, porque elas são capazes de transformar, de ter a sua verdade para contar, sabe? Acho que passa um pouco por isso. Eu tenho pensado nisso, eu trabalho muito com comunicação, né? Então, com pessoas. E tenho percebido assim em mim, né, nos meus estudos e no estudo com essas pessoas, né, o quanto o trabalho do autoconhecimento, e que aí eu acho que é esse mergulho para dentro, né, e quando você fala que faz o briefing do briefing, é um trabalho de investigação, né, daquele indivíduo briefing, né, não do indivíduo pessoal, mas do indivíduo trabalho, job, daquele case, né. Então, é um aprofundamento da coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo quanto mais eu me conheço, mais eu me comunico melhor. Claro. E eu vejo isso mais impacto eu gero. Claro, né? Na minha opinião, né, no que eu sinto, do que meu corpo diz quando eu vejo alguém se comunicando, fazendo alguma performance, me incomoda, me gera uma certa insegurança quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que não é ela. Tentando parecer ser uma coisa que não... ser uma coisa. E eu falei, por exemplo, tem um cara que toca sanfona aqui na rua, ele toca uma sanfona muito desafinada e ele canta muito desafinado. E é muito bom. Sei como é que é. É muito bom, cara. Eu já parei pra olhar esse cara várias vezes. Porque ele tá inteiro ali. Verdade, assim, não tem nada assim. Ele tá convicto ali. Tem uma legitimidade, sabe? E que eu acho que é o que o Hess fala, né? De cada um ser exatamente. Então aquele cara ali, ele tem um lugar de muita potência pra mim, sabe? Enquanto outras pessoas que às vezes estão numa performance super, né, lapidada, e eu acho que aí a gente chega nas empresas, né, que tem aí o nome fantasia, mas não tem aquela coisa do borogodó, que talvez seja, na verdade, uma super conexão consigo mesmo. É visceral. Total. E esse briefing genérico, assim, ele é muito pasteurizante, né? Porque você precisa ser um bom mocismo em vários níveis, que se todo mundo responder o mesmo briefing da mesma maneira, fica tudo igual. Fica tudo igual. Acabou a originalidade. Acabou a originalidade. E aí, recortando um pouco também, falando aqui como um designer, já guardando alguns cabelos brancos na cabeça, acho que eu posso falar isso, porque me incomodava muito na faculdade a ideia de que você tem que seguir o briefing de uma maneira imparcial, que o briefing é soberano, que o briefing ele tem guardado nele a resposta absoluta. Então você tem que se anular em função do briefing. E quando, na verdade, com o tempo, você descobre exatamente o contrário.
cada um pode conduzir o briefing à sua maneira. E ele será particular e será original e gerará uma ideia de originalidade na medida que você imprime a tua história nele, sabe? Eu acho que ao longo da história da Tátil e ao longo da história de outras marcas também, você percebe quando você tem ali a interpretação, você tem o ângulo. Você falou você como professor, então hoje também aqui, não oficialmente um professor, mas alguém que já trilhou um caminho, que imprimam a sua personalidade, interpretem o briefing, encontrem a fresta, encontrem o ângulo, que eu acho que a gente busca fazer. Desafiem os professores. Desafiem, façam perguntas. Eu adorava ser desafiado enquanto eu fui professor, e eu adorava desafiar os professores quando eu era aluno, né? É claro que dá mais trabalho, né? Desafiar o professor dá mais trabalho, você tem que... transgredir dá mais trabalho. Transgredir dá mais trabalho. Você seguir a tradição já está desenhado, né? É só fazer a tradição. Acho que é um respeito à tradição, né? Quando a gente fala da originalidade, é saber de onde você veio, né? Tem uma frase do Sotigui, que é um ator de Burkina Faso, e ele fala, não importa se você não sabe para onde você está indo, mas é muito importante que você saiba de onde você veio. Né? Perfeito. Então, eu acho que é um pouco isso, essa coisa, né? Então, é um respeito com a origem, com a ancestralidade. Perfeito. Mas a vida, ela acontece aqui, agora, pra frente, né? E tem uma palavra muito bacana também, que eu acho que conecta essa tensão que a gente falou ali atrás de futuro e de passado, que no presente, que é intenção. Né? Porque se você sabe de onde você veio, o que você guarda na tua mochila, e você tem um desejo futuro, você usa aquele ato, aquele briefing, para intencionar o teu futuro a partir do teu repertório. Então você sempre está presente, né? O presente no sentido da presença, né? De estar integralmente ali tocando sanfona desafinado. Você tem intenção, você tem conhecimento, você tem clareza. Eu acho que é muito comum nesse centro do presente você tá só projetando para o futuro, desconectado do teu passado, ou você tá, ao contrário, você tá preso no passado desconsiderando uma hipótese de futuro, ou você simplesmente está num presente sem presença. Né? Você tem que ter coragem para fazer essas abordagens mais disruptivas, num certo sentido. Quando a gente está falando aqui de originalidade, para mim a originalidade sempre tem a ver com coragem, porque é mais seguro você ficar dentro do script, você ficar mais dentro desse lugar mediano, mais seguro, né? O lugar da originalidade tem a ver com a ousadia, tem a ver com correr mais risco, né? E aí foi engraçado porque nessa palestra do Epicentros, no meio da palestra eu tive um insight de uma frase que acabou sendo... As pessoas repetiram esse negócio, postaram essa frase, que era assim, qual é o tamanho do risco que a gente corre não correndo riscos? Né? Porque no momento em que você está querendo se proteger, preservar ali a tua segurança, você começa a arriscar menos. Quando você arrisca menos, você ousa menos. E nessa hora você está mais distante do que é novo, do que vai ser uma virada, do que de fato vai trazer frescor para uma situação qualquer, para sua própria vida, né? Então, nessa ditadura maluca da perfeição, da precisão, da performance, da produtividade, cara, eu acho que cabe muito a gente questionar e valorizar o erro, o acidente, o improviso, a sanfona desafinada, o lugar do briefing dentro do briefing, o que não foi pedido, sabe? Assim, essa expansão audaciosa. Porque eu acho que esse lugar da audácia, a gente precisa de audácia para pensar em futuros desejáveis, sabe? E aí vamos precisar dessa geração que está aí amortecida, né, completamente atrofiada, encorajada. Como é que a gente vai fazer isso, sabe? Como é que a gente, enquanto pais, enquanto, sei lá, irmãos, cidadãos, a gente vai ajudar a regenerar e reativar a própria sociedade como um todo para que esses futuros possam acontecer, né? Sei lá. Boa. Piras. É total isso. Para mim tem a palavrinha junto com a coragem, Fred, que é paixão, né? Paixão. Porque... Sem tesão não há solução. É isso aí. Eu acho que tem um lugar do envolvimento, né? Você fala de uma proporcionalidade do resultado em relação ao movimento. Resultado é proporcional ao envolvimento. Se você se envolve pouco, o resultado é menos interessante. Né? Então, acho que a palavra aí de realmente se colocar, de se envolver, estar presente inteiro, acho que é o que te leva para o lugar da coragem, do agir com o coração. Então é isso, eu acho que dá para a gente ficar mais um tempão falando de uma coisa. Mas é melhor a gente acabar, senão ninguém vai ter paciência de ouvir isso tudo, né, gente? Mas eu acho que é isso, a gente está só inaugurando, é só o primeiro episódio, eu acho que é um episódio em que a gente está valorizando o erro, valorizando o acidente, essa coisa, né, de tudo que acontece faz parte da história, da experiência que a gente está querendo criar aqui. Não sei exatamente como serão os próximos episódios, e isso é bom. O não saber é bom, né? Tem uma coisa de acreditar no flow, de acreditar no que a gente construiu até aqui, que nos impulsiona para frente. E pessoas que, de uma certa maneira, participam do nosso ecossistema, que estão aqui ouvindo esse negócio.
a se manifestarem, sei lá, a darem ideias e ajudarem a gente a construir essa temporada, que vai ser uma temporada que fala muito da natureza que nos trouxe até aqui e, acima de tudo, do que a gente ambiciona construir juntos, né? A gente, o time lá de 130 e tantas pessoas hoje da Tátil, mas com toda essa constelação de talentos, de pessoas, os clientes, né, que a gente não falou aqui, né, como eles são importantes nessa história, os clientes que apostaram na gente, a gente tem relações de longa duração com tantos clientes, com pessoas que a gente até tenho brincado muito assim em reuniões assim, com clientes, uma galera que eu sinto que tem um apetite maior assim, por correr risco, né? Eu falei, cara, pô, vamos aproveitar, a gente está nessa reunião aqui, ó, super oportunidade de fazer um trabalho incrível, vai ser ótimo para a empresa, mas como é que a gente pode garantir que a gente vai se divertir, que a gente vai produzir uma coisa relevante, que vai entrar para a história, para as nossas histórias em algum nível, sabe? A gente trabalha tanto, se a gente não tirar partido desse momento em que a gente está dedicado, botando nossa energia, nosso tempo aqui para fazer uma coisa relevante, não vale a pena, sabe? Então, um super agradecimento. Esses 35 anos não seriam nem de longe possíveis sem a confiança, sem a parceria de tanta gente legal, com as quais, né, essas pessoas com as quais a gente aprendeu tanto, né, e participamos da vida delas e elas das nossas, né, pessoas que viraram amigas, amigos, tão cheias, temos muitos por aí, né, então, acho que é isso, fala muito. Não sei nem quanto tempo deu isso aqui, mas deu muito. Também não sei. Bom, posso fazer as minhas últimas palavras aqui. Por favor, considerações finais. Considerações finais de agradecimento também. É muito legal depois do início, lá 5 anos atrás, num momento tão crítico do mundo, a gente voltar aqui e fazer esse encontro ao vivo. Obrigado aí mais uma vez, Felipe, pelo espaço, Fred, super, pelo convite. O Design Feeling está voltando, né? Esse nome aí que fala tanto sobre a intenção do asterisco de despertar paixão, da Tátil como um todo, né? E o asterisco como símbolo da Tátil, né? De novo, pegando a etimologia das coisas, né? Quando a gente, nos 30 anos, há 5 anos atrás, fez o nosso rebranding, a gente recuperou o sentido original do nosso símbolo, do símbolo da Tátil, que é o asterisco. O asterisco, né, tipograficamente, é aquele desenho que você bota lá para aprofundar, para saber um pouco mais... Destacar alguma coisa. Por isso que ele dá nome aqui à plataforma, essa plataforma de conteúdo, porque a gente quer trazer conceitos, trazer ideias, para debater, para discutir com vocês. E o Design Feeling é um pedaço disso. E nesse lugarzinho aqui a gente fala sobre a dimensão mais emocional do design, da comunicação, da poética, da estética. Então, estou feliz de estar aqui. Acompanhem, vai ter muita coisa rolando. Assim, a gente tem um ano tão especial, assim, um semestre tão especial. Né? Ver a Tátil e tanta gente bacana que está conosco nesses anos todos ganhando o mundo, assim, super. É um orgulho, uma satisfação. Então acompanha que não vai faltar conteúdo legal para vocês seguirem da Tátil. E seremos corajosos e criativos aqui ao mesmo tempo e vamos nos divertir ao fazer essa edição. Tenho certeza que vocês vão gostar. Esse foi mais um episódio do Asterisco, a plataforma de conteúdo e curadoria da Tátil. Os episódios são gravados no Estúdio 88, com direção de áudio do Felipe Habib, edição de áudio e design gráfico Natália Silveira, direção de criação Ricardo Bezerra e Camila Canavalli, gestão e estratégia Luísa Magalhães e estratégia de conteúdo Marcelo Cândido. Todos os episódios estão disponíveis em tátil.com.br/asterisco e nas principais plataformas de áudio e vídeo. Até o próximo episódio.